O esporte é um fenômeno sociocultural. E o que implica essa definição, né, de considerar o esporte como um fenômeno sociocultural? Implica que o esporte é um fenômeno que foi construído no decorrer da história, mas que está em constante transformação. E foi construído e está em constante transformação por quê? Porque, ao mesmo tempo, sofre a influência das pessoas que estão relacionadas com ele, como também influencia a vida das pessoas. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre o esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Renato Marques, professor na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, e o entrevistador é o professor Cristiano Risse, da UNAERP, membro do GPESP e doutorando da Unicamp. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Esporte Sociedade, do projeto Sociologia do Esporte ao Público. Eu sou Cristiano Strebe Risse, professor do curso de Educação Física da Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, aluno de doutorado da Faculdade de Educação Física da Universidade de Campinas e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte, o GPESP, vinculado à Escola de Educação Física e Esporte da Universidade Campus de Ribeirão Preto. Essa entrevista faz parte do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, que tem como objetivo levar as discussões e reflexões sobre aspectos socioculturais que envolvem o esporte, na relação esporte e sociedade. Para isso, convidamos pesquisadores e pesquisadoras e profissionais do campo esportivo para, com eles e com elas, discutir temas relacionados ao esporte e à sociedade. O nosso entrevistado de hoje é o professor Renato Francisco Rodrigues Marques, que é professor associado da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, atua principalmente nas áreas da sociologia do esporte e da pedagogia do esporte, no ensino, pesquisa e extensão. O professor Renato é bacharel e licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, é doutor e mestre em Educação Física também pela Universidade Estadual de Campinas, fez seu pós-doutorado em Sociologia do Esporte na Universidade Federal do Paraná e é livre docente na área da Sociologia da Educação Física e Esporte pela Universidade de São Paulo. Deste modo, o tópico que iremos abordar hoje é o que é esporte. O esporte se configura como um dos principais fenômenos socioculturais do século XXI. Ele se faz presente tanto na vida de quem se dedica a alguma prática esportiva, mas quase que de forma onipresente em diversas esferas de atuação, participando da vida cotidiana e do dia a dia de pessoas de diferentes regiões, culturas, idades, sexos, crenças e profissões. Pode ser considerado também plural, complexo e heterogêneo. Deste modo, surgem alguns questionamentos, por exemplo, quais são esses aspectos que tornam o esporte plural, complexo e heterogêneo? Quais são as possibilidades de manifestação desse fenômeno na nossa sociedade contemporânea? Então, professor Renato, é um prazer tê-lo aqui conosco nesta entrevista. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso projeto. Olá, Cristiano, boa tarde. Obrigado pela recepção, pela apresentação. É um prazer a gente poder conversar sobre esse tema que sempre me encantou muito e que é tão importante. Professor, para a gente começar o nosso bate-papo, a primeira pergunta, a pergunta de milhões, é o que é esporte? Realmente, Cristiano, é uma pergunta de milhões, até porque é uma pergunta, eu diria, que não tem uma resposta rígida, dura, e que deva ser dada de uma forma, na minha opinião, deva ser dada de uma forma muito diretiva e definitiva. O esporte é um fenômeno sociocultural. E o que implica essa definição, né, de considerar o esporte como um fenômeno sociocultural? Implica que o esporte é um fenômeno que foi construído no decorrer da história, mas que está em constante transformação. E foi construído e está em constante transformação por quê? Porque, ao mesmo tempo, sofre a influência das pessoas que estão relacionadas com ele, como também influencia a vida das pessoas. Então, tomando isso como ponto de partida, por que é importante considerar o esporte como um fenômeno sociocultural? Porque não é possível definir o que é esporte numa única definição rígida. Porque o esporte já foi fenômenos diferentes, se manifesta de maneiras diferentes na sociedade atual e continua em transformação por conta disso. Então, a gente tem que tomar cuidado com definições rígidas sobre esporte, porque a gente corre o risco não de dizer o que é esporte, mas sim dizer muito mais o que não é esporte. Então, se falar esporte é isso, 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 a gente corre muito mais o risco de dizer o que não é do que dizer o que é.
Então, o primeiro ponto importante é considerar o esporte como um fenômeno sociocultural que se manifesta de diferentes maneiras na sociedade. Um segundo aspecto é entender que, como o esporte, ao mesmo tempo, influencia a vida das pessoas, como também sofre a influência dessas pessoas que estão relacionadas com ele, o esporte se manifesta na sociedade contemporânea, e se manifestou em outros momentos também, a partir do que a gente chama de uma elasticidade semântica. O que é isso? É uma pluralidade, elasticidade no sentido de elástico mesmo, isso é um termo do sociólogo Pierre Bourdieu, no termo de elástico, de variação. Então, o esporte tem uma variação de sentidos, tem uma gama de possibilidades de sentidos e significados, de acordo com o grupo que se envolve com ele. Então, definir o que é esporte deriva, primeiro, entender de que grupo estamos falando, de que momento estamos falando, de quais as intenções que nós estamos falando. Então, o primeiro ponto importante nessa entrevista, eu não vou responder para você o que é esporte, porque o risco de ser reducionista e definir muito mais o que não é esporte, o risco é grande. Né? Então, por exemplo, o que é azul? Né? A gente responder qual é a cor azul, tudo bem, a gente está definindo o que é azul, mas a gente também está definindo tudo que não é azul. Né? Só que o esporte ele é tão plural, ele tem essa elasticidade de significados tão grande, que é arriscado a gente definir esporte numa única abordagem, numa única definição. Mas a gente precisa ter uma resposta do que é esporte, porque em diferentes esferas da nossa vida, a gente se depara com essa pergunta e se depara com a necessidade de definir. Né? Então, hoje uma discussão presente, né, no âmbito das políticas públicas de esporte, por exemplo, se os jogos eletrônicos, os esportes, fazem parte desse universo. Essa é uma discussão. Então, precisa passar por uma definição do que é esporte. Então, nesse sentido, a gente também precisa se aproximar, não de definir o que é o que não é, mas sim de definir como se configura um espaço de práticas esportivas. E aí eu acho que vale a pena a gente falar de uma forma mais específica. Então, vamos lá. Para responder o que é esporte, e a gente tratar primeiro do que são o universo das práticas esportivas, tem até um artigo que eu publiquei em 2015, o link dele vai estar no descritivo aqui do vídeo. Para entender esse universo das práticas esportivas, como se configura esse universo, é preciso olhar para a história do esporte. O esporte, como a gente compreende hoje, tem diferentes formas de explicar a história dele. Tem quem defenda que o esporte sempre existiu, e inclusive em sociedades antigas e em momentos bastante longínquos da história. E há quem defenda que não, que o esporte é uma prática produzida na modernidade. Eu gosto mais dessa ideia. Acho que o esporte é um universo de práticas construído na modernidade, especialmente no contexto da Inglaterra, do final do século XVIII e início do século XIX. Eu gosto dessa ideia. Por quê? Nesse momento, existiam muitos jogos populares, muitas práticas lúdicas, especialmente nas classes populares, que usavam muito da violência física, no sentido de contato corporal, de muita virilidade, sem regras necessariamente escritas, sistematizadas, sem federações, né? Sem necessariamente um número igual de participantes em alguns jogos, por exemplo. E nesse momento, nas escolas públicas, mas nas escolas das elites da Inglaterra, isso passou a incomodar essas elites, que criaram regras para esses jogos, para os seus filhos dessa elite praticar, em que essas regras fariam com que, nesses jogos, esses meninos aprendessem alguns valores, como cavalheirismo, como disciplina, como respeito ao próximo, como respeito às regras,
como o senso de coletividade, enfim, alguns valores que eles julgavam importantes e que esses jogos populares não necessariamente ensinavam. Poderiam até vir a ensinar, mas não necessariamente ensinavam. E que eles acreditavam que com essas regras haveria uma chance maior desses alunos aprenderem esses valores. E aí foi que, ao escrever regras para esses jogos populares, regras que priorizassem a igualdade de chance na competição, ou seja, números iguais de equipes participantes, regras que controlassem o uso da violência, que houvesse uma vigilância nesse sentido, institucionalizaram um árbitro, um juiz, ou até mais do que isso, estabelecendo uma lógica de hierarquia. Eles criaram também instituições reguladoras, né, as associações, as federações, enfim, criaram um contexto em que alguns valores eram trabalhados no sentido de educação nessas atividades que anteriormente não tinham essa regulação e passaram a ter. E aí que a gente entende que surge o esporte moderno, nesse processo de uma maior racionalização, de uma sistematização de regras escrita mesmo desses jogos populares. Porém, sem perder a ludicidade, né? Que o termo esporte vem da prática lúdica, da fruição, até da diversão, através desses jogos. Então, a origem do esporte moderno, é na Inglaterra, nessas escolas, nessa sistematização das práticas. E aí a gente começa a falar de um espaço de práticas esportivas. O que não quer dizer que o esporte é só isso que foi criado na Inglaterra no final do século XVIII e XIX. O esporte foi se transformando no decorrer da história. Ele sai da Inglaterra, ele, enfim, se globaliza, né? O esporte existe no mundo inteiro hoje, porém se transformando de acordo com as características de cada sociedade que incorporava o esporte. Então, a gente teve períodos na história do esporte em que ele foi assumindo sentidos e significados diferentes de acordo com a sociedade que incorporava essas práticas esportivas. Então, veja que eu prefiro falar nas práticas esportivas e não do esporte em si, né? Mas das práticas esportivas. E isso fez com que essa elasticidade semântica, essa pluralidade do esporte fosse aumentando cada vez mais. Então, um jogo que era praticado na Inglaterra de uma forma, quando chegou na África, ou quando chegou na América do Sul, ou quando chegou em outros pontos da Europa, ou na Ásia, não sei, enfim, em outros lugares, foi sofrendo adaptações e foi se transformando, e até se transformando em outras práticas. E esse é o processo de construção do que a gente chama de campo esportivo, desse espaço das práticas esportivas, que é o que a gente vê hoje, né? Então, assim, respondendo essa primeira pergunta, eu prefiro não cravar uma definição do que é esporte, para a gente não correr o risco de dizer mais do que não é. E segundo, eu sugiro que a gente pense o esporte como um fenômeno sociocultural, ou seja, que se transforma, que é fluido, que tem essa elasticidade semântica, essa pluralidade, e que ele se adapta às pessoas que praticam, às pessoas que se relacionam com ele. Então, essa primeira resposta minha é para a gente entender o que é esporte, é primeiro entender que ele é um fenômeno dentro de um contexto, de um mundo de práticas esportivas, eu diria até mais, de práticas esportivizadas. E, Renato, nesse sentido que você coloca sobre o esporte, né, nessa transição do esporte moderno para o esporte contemporâneo, a gente observa pela sua colocação que ele possibilita e permite diferentes efeitos de apropriações pelos diversos contextos em que essa prática esportivizada, enfim, essas modalidades esportivas ou em processo de esportivização vão acontecendo em determinados contextos e culturas diferenciados. Nesse sentido, quais seriam os ambientes que esse fenômeno esportivo ocorre na sociedade contemporânea? É uma ótima pergunta, Cristiano. Por quê? Se a gente entende que o esporte sendo um fenômeno sociocultural, mas na verdade é um fenômeno de práticas que são esportivizadas, isso acontece em diferentes ambientes, né? Então,
duas perguntas aí precisam ser respondidas nesse sentido. Tá, ótima pergunta que você fez quanto quais ambientes, ou seja, onde acontece essa esportivização das práticas. E dois, como se dá esse processo de esportivização, também é importante a gente mencionar. No sentido inverso, né? Como se dá esse processo de esportivização, então? Partindo lá da origem do esporte moderno, a esportivização se dá, e aí é a ideia que eu defendo nesse artigo que eu mencionei, de 2015, a gente entendendo, primeiro, 3 aspectos fundamentais das práticas esportivas, ou práticas esportivizadas. Primeiro, que são práticas humanas, né? Então, o esporte envolve o caráter de um ser humano praticando esporte, né? Então, muitos alunos perguntam, e corrida de cachorro, ou a briga de galo, isso é esporte? Para o cachorro e para o galo, não, né? Porque o esporte, ele passa por uma... como ele, ao mesmo tempo, influencia as pessoas e é influenciado por elas, então o esporte e as práticas esportivas são práticas humanas, praticadas por ser humano. Segundo, sempre envolve competição, né? Então, lembra das origens lá do esporte? Esses jogos, eles eram pautados, jogos populares, em competição. Seja uma competição formal, sistematizada por uma federação, por um órgão regulador, ou outras formas de competição, mas a competição está dentro do esporte, ela faz parte do contexto esportivo, de uma prática esportivizada. Então, a gente já começa a entender como se dá esse processo de esportivização. Um exemplo. Se eu cair na piscina para nadar, sei lá, nadar 1.500 metros ali, vai, volta, sem medir tempo, sozinho, enfim, mais preocupado com outros aspectos da natação, não necessariamente é uma prática envolvida num contexto esportivo, não necessariamente é uma prática esportivizada. Pode ser chamada de atividade física, de exercício, mas não necessariamente é uma prática esportivizada. Uma prática da natação, competindo com alguém, ou eu competindo comigo mesmo para melhorar o tempo, sei lá, num tiro de 100 metros, ou a gente já tem um componente de esportivização. Então vejam como, estou nesse exemplo, porque para entender que não é o esporte, é ou não é esporte. Na verdade, as diferentes práticas, como a natação, por exemplo, podem ser esportivizadas. Então, eu posso simplesmente cair numa piscina e nadar, me divertir, fazer o que eu quiser lá, como eu posso também esportivizar esse ato de nadar, que passa, então, primeiro, uma prática humana, segundo, está ligado a alguma forma de competição, ou até treinar para a competição, com o objetivo da competição. Então, estou esportivizando a minha prática. E o terceiro aspecto fundamental desse processo de esportivização de práticas é entender que existem regras sistematizadas. Então, por exemplo, a natação, quando se tem regras quanto aos estilos de nado, por exemplo, o que é o nado peito, o que é o nado borboleta, qual é a técnica permitida, enfim, como se organiza uma competição, quem são os órgãos reguladores, enfim. Então, o processo de esportivização de uma prática, ou seja, o nadar em si não necessariamente é esporte, mas o nadar esportivizado é um nadar que tem esses componentes ligados à competição, seja com alguém ou com você mesmo, na tentativa de melhorar seus índices e tal, e tem regras sistematizadas, tem aspectos sistematizados. Então, esse processo de esportivização, ele é um primeiro passo para a gente entender quando uma prática está dentro desse contexto esportivo. Porém, as práticas, elas estão em estágios e momentos diferentes de esportivização, e a gente vai chegar nos ambientes. É muito tranquilo a gente sair na rua e perguntar para as pessoas: correr é esporte? Futebol é esporte? Natação é esporte? Basquete é esporte? É uma grande chance de a gente ter uma vasta maioria de pessoas dizendo que sim. Se a gente sair na rua e perguntar: xadrez é esporte? O jogo de xadrez? Ou os esportes, os videogames são esporte? Talvez a gente tenha um índice de resposta sim
diminuído. Né? Por quê? Porque as diferentes práticas culturais, as diferentes práticas humanas, estão em momentos diferentes no seu processo de esportivização. Né? Então, dentro do campo, do espaço do esporte, como fenômeno sociocultural, a gente tem práticas que se esportivizaram na história antes e tem práticas, e isso ajuda a estarem mais consagradas como esporte, e tem práticas que estão em processo de esportivização, como o xadrez ou esportes, que talvez não seja tão consensual essa resposta. Mas que eu considero que fazem parte dessa esfera, dessa dimensão do esporte, do contexto esportivo, que são práticas que se esportivizaram, assim como a origem do esporte. Hoje tem um processo de esportivização. Por conta disso, também faz parte desse processo de esportivizar as práticas, que as pessoas envolvidas nessa parte, se a gente perguntar, Cristiano, sei lá, um jogador de um enxadrista, jogador de xadrez, Cristiano, você pratica esporte? Pratico, eu sou enxadrista, tenho uma vida de atleta no xadrez. Veja que há uma compreensão, uma disposição, um modo de ação esportivizado na rotina do Cristiano, muitas vezes, que também nos permite entender que ele tem um modo de vida esportivizado no xadrez. Opa, então por que não entender essa prática do xadrez como dentro do campo esportivo? Mesma coisa, jogadores de esportes, né? Como jogadores de futebol também, de natação, atletismo. E o quinto aspecto importante de a gente considerar esse processo de esportivização de práticas é uma grande polêmica, que é o uso do corpo como um critério para dizer se ele faz parte desse campo esportivo ou não. Então, definições clássicas de esporte, aquelas mais rígidas, dizem que o esporte está associado diretamente à prática corporal, à atividade física, ou até algumas definições falam um esforço vigoroso ou de resistência. Eu prefiro pensar que o esporte faz parte do universo das práticas corporais, sim. Tá? Mas numa dimensão em que a qualidade do movimento, então a pessoa em movimento, seja o principal critério da disputa, mas não o único, não seja a única forma de disputa. Nesse contexto, entendendo prática corporal no sentido amplo, o esporte, por exemplo, uma habilidade de motora pode influenciar no resultado do jogo. Na mesma medida que uma habilidade motora pode influenciar no resultado de uma competição de tiro com arco, ou de Fórmula 1, ou de futebol. Pode não ter um gasto energético elevado, mas essa qualidade, modo de fazer o movimento pode influenciar. Então, nesse sentido, eu entendo, dentro do universo das práticas esportivas, que considerar práticas humanas, competitivas, com regras sistematizadas, que as pessoas envolvidas se entendam como esportistas e que o movimento esteja envolvido de alguma maneira que influencia no resultado da disputa, eu gosto de pensar que essas práticas estão sendo esportivizadas e fazem parte do campo do esporte, talvez com maior ou menor grau de legitimação e consagração como esportivas, mas estão sendo esportivizadas. Posto isso, em quais ambientes isso acontece? Na nossa sociedade, em vários ambientes. Mas eu gosto de pensar em 3 formas de entender, ambientes específicos de entender onde ocorre essa esportivização e onde merece uma atenção para até intervenções pedagógicas. O esporte que a gente pode chamar de alto rendimento, mas se não um altíssimo rendimento, mas um esporte onde há um rigor maior nessas regras escritas, há um rigor maior na organização das competições, onde o objetivo seja ser campeão mesmo, onde as pessoas se preparam para competir e vencer o outro, e uma comparação de desempenhos objetiva ali. Então, o ambiente do alto rendimento. A gente pode pensar também num ambiente de lazer, onde não são atletas de alto rendimento, mas são atletas e esportistas, são pessoas que praticam esporte dentro desse contexto que eu falei de esportivização, mas com outros objetivos, às vezes. E também o ambiente escolar, que é um ambiente ligado à educação formal. Eu gosto de pensar esses 3 ambientes.
Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.